Você é uma pessoa tímida ou você é uma pessoa introspectiva? Muita gente usa essas 2 palavras e esses 2 conceitos como se fossem a mesma coisa, mas não são. E essa confusão pode fazer você se entender errado ou tentar mudar uma coisa que não precisa ser mudada. Oi, lindezas! Meu nome é Andresa, eu sou estudante de psicologia do nono período e aqui a gente fala sobre autoconhecimento, sobre psicologia e assuntos diversos de alma para alma e da minha essência para sua essência. Eu confesso que eu tinha um pouco de dificuldade de separar essas 2 coisas antes de fazer psicologia. E claro, antes de passar por um processo de amadurecimento que a gente tem que passar durante a vida, é importante a gente passar, né. Muitas pessoas são um pouco têm um pouco de dificuldade, né, com mudanças e com passar por esses processos, mas eu sempre gostei bastante, eu sempre, tive essas fases. Durante a faculdade eu passei por muitas coisas que me fizeram, me conhecer mais e amadurecer mais. Então, assim, eu nunca me achei uma pessoa tímida, porque eu sempre gostei muito de estar em ambientes sociais, eu sempre gostei muito de fazer amizades, eu sempre tive amizades e sempre gostei de ir pra festa, sempre gostei de gravar vídeos, de tirar fotos. E aí, muitas vezes, chegavam pessoas pra mim e falavam: "Ai, você é tímida, né, você é tão tímida, você é tão calada, você não é de falar muito". Simplesmente eu não sou uma pessoa de falar muito, não é porque eu tenha vergonha de falar, mas porque simplesmente tem coisas que não é necessário você falar, entendeu. Eu sou uma pessoa muito mais de observar do que de falar, de fato. E eu valorizo muito essa questão da fala, porque dependendo do que você fala, você leva a pessoa lá em cima ou você estraga a vida dela. Então eu sou bem pontual muitas vezes nas coisas que eu falo, óbvio que são ambientes e ambientes, gente. Não é sempre que eu sou pontual, que eu sou sim, misteriosa e tals, mas na grande maioria das vezes eu sou mais reservada, eu sou mais introspectiva. E por um tempo eu me senti muito mal por isso, sabe. Eu ficava me olhando assim e me perguntando: "Poxa, será se tem alguma coisa de errado comigo? Porque eu não tenho essa facilidade, esse interesse mesmo de ficar toda hora falando, de ficar toda hora conversando. E será se tem alguma coisa errada por eu me sentir muito cansada depois de interações sociais? Será se tem algum problema? Eu sou uma pessoa que eu preciso de um tempo pra conseguir me recarregar, sabe? Quando eu vou pra uma festa, eu preciso de 3 dias pra me recuperar. E aí é de mês em mês, entendeu? Pra mim ficar indo pra festa, porque realmente me sinto muito cansada. E tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que, por elas, todo dia elas estavam numa festa diferente, todo final de semana e continua tendo pique. Eu não consigo ser assim, entendeu? Por conta mesmo dessa questão social e de muita gente chegar em mim falando isso com um tom de julgamento, e não que tenha sido, mas eu interpretei como se fosse, eu comecei a me sentir mal, tipo, tentar forçar, às vezes, interações que eu não estava afim de ficar conversando, ou que não precisava, mesmo por conta dessa pressão que eu estava sentindo. E aí eu queria só conceituar vocês sobre essas 2 divisões. A timidez é basicamente o medo do julgamento social. É a ansiedade de você estar exposto ou exposta. Então ela está muito ligada a uma ansiedade social, e isso está descrito até no DSM-5. Já a introspecção, gente, ela é outra história. O Jung, lá em 1921, ele já falava da introspecção como um traço de personalidade, que seria um foco muito maior no seu mundo interno do que no seu mundo externo. E não foi só o Jung que falou disso, não é só o Jung que fala disso. A psicologia humanista mesmo, ela vê a introspecção como uma ferramenta de autoconhecimento, inclusive. A psicanálise vê como uma autoobservação, e a TCC trabalha isso no automonitoramento. E até a neurociência estuda como o nosso cérebro ativa certas áreas específicas por conta da introspecção. Então, recapitulando, timidez é mais relacionada a uma ansiedade social. É quando o medo do julgamento ou da avaliação negativa bloqueia a sua expressão. Então, a pessoa até quer interagir, só que o nervosismo dela acaba impedindo isso. Já a introversão é um traço de personalidade descrita pelo Jung e reforçado pelo modelo Big Five, que fala sobre extroversão e introversão. Então, o introvertido, ele não tem necessariamente um medo de interagir, mas ele prefere contextos com menos estímulos. Ele prefere conversas mais profundas e alguns certos momentos de solidão para recarregar as energias. Agora vamos a alguns exemplos práticos. O tímido, ele quer falar em público,
mas aí ele começa a ficar nervoso, as mãos começam a suar, ele começa a tremer e ele não realiza a ação, na grande maioria das vezes. O introvertido, ele consegue falar em público e até que consegue falar bem, só que depois ele precisa de um tempo para ele recarregar aquela energia que ele gastou. O tímido, ele vai evitar festas porque ele tem medo do julgamento, ele tem medo de se expor. O introvertido pode evitar festas porque ele não vai sentir um certo prazer, ou ele vai ficar muito agoniado com muitos estímulos que vão ter naquela festa. Excesso de luzes, som muito alto, muita gente, tudo isso pode acabar drenando a energia do introvertido. Agora eu quero destacar pontos positivos e negativos da introspecção. Dentre os pontos positivos, a gente tem autoconhecimento profundo, porque você se observa, você reflete e você entende os seus padrões de pensamento e de comportamento. Escuta ativa. Lembra que eu falei que eu sou muito mais de observar e de escutar do que de falar? Então, a gente tende muito a ouvir de verdade, o que fortalece vínculos e melhora relações, e o que me ajuda muito na minha profissão, porque eu faço psicologia, então isso ajuda muito nos meus atendimentos. Tomada de decisão mais conscientes, porque a gente pensa antes de agir e evita decisões impulsivas. Criatividade e insight. Essa é uma das características que eu mais percebo em mim, porque eu sou muito criativa e eu adoro todos os insights que eu tenho junto dessa criatividade. Então, o nosso tempo sozinhos com nós mesmos, ele estimula conexões criativas e soluções originais. A resiliência emocional. A gente tem maior habilidade de expressar emoções de forma interna antes de reagir. E os pontos negativos da introspecção, caso não haja um equilíbrio, são: tendência ao isolamento excessivo pode dificultar criar ou manter conexões sociais. Eu confesso que muitas vezes eu tenho essa característica de, por vezes, querer ficar no meu canto e me isolar um pouco, e se eu não equilibrar isso, eu posso acabar me isolando demais e me afastando das pessoas que eu amo. Risco de ficar preso em pensamentos sem agir, que é o famoso overthinking. Dificuldade de se expor, pode perder oportunidades por não se colocar. Esse eu confesso que não é um problema que eu tenho muito, porque eu geralmente me coloco muito em situações que eu acho que vão me ajudar. Enfim, mas é uma das características negativas. Autoanálise excessiva. Esse me pega. Transformar autoconhecimento em autocrítica constante. Lentidão em situações que pedem respostas rápidas. Podem excitar demais e perder o timing. Então, gente, esses são basicamente os pontos negativos e positivos da introspecção. E assim, o problema maior que eu vejo nisso é realmente o cansaço físico, mental e energético depois de muita interação. Eu, às vezes, me sinto incomodada com essas questões, e por muito tempo eu me comparei com outras pessoas, porque eu ficava perguntando de onde que elas tiravam tanta energia para interagir tanto, para participar tanto de tanta coisa, tipo, um dia atrás do outro, e eu não tinha essa energia. E a gente confunde isso, muitas vezes, até com preguiça. Só que eu também não me acho uma pessoa preguiçosa, então ficava um ponto de interrogação enorme na minha cabeça. E aí, depois de algumas pesquisas e vendo todos os pontos, eu percebi que, na verdade, é por conta dessa introspecção e que eu realmente necessito de uma quantidade maior de energia para interagir, porque digamos que a gente interage com muita profundidade. Óbvio, gente, que não, tudo, as coisas não são sempre assim, entendeu? Na grande parte dos momentos. Ai, André, significa que vocês não têm nenhum momento ali só pra falar besteira e jogar papo fora. Claro que tem, gente, mas no geral, eu prefiro conversas mais profundas, conexões mais profundas, trocas mais profundas. Eu adoro festa eletrônica e tem muito barulho, tem muito estímulo de luz. Então, quando eu saio, eu preciso de uma semana para me recuperar, entendeu? E tem gente que sai da festa eletrônica e por ela já ia para outra direto, entendeu? Só que com a gente não é assim. Então, antes de se autorrotular como tímido ou tímida, pensa se você tem medo ou se você escolhe agir da forma que você age. Ver se a forma que você age não está sendo disfuncional para a sua vida ou para suas relações. Porque, eu não sou tímida, eu sou introspectiva, mas está te causando algum prejuízo na sua vida social, no geral, porque se tiver causando prejuízo, aí é bom a gente realmente adaptar. Não tem nada de errado em você ser introspectivo. Se você tem uma timidez que você sente realmente que tá te causando prejuízos, é muito importante que você busque um psicólogo para trabalhar a sua ansiedade social, trabalhar estratégias que te ajudem a se colocar mais no mundo e a se expor
no mundo. Sempre que tem alguma coisa disfuncional na nossa vida, é importante que a gente busque formas de nos ajudar a viver melhor, porque eu acredito que a gente tá aqui nessa vida pra viver bem, não acredito que a gente tá aqui pra sofrer. E tudo que a gente puder fazer realmente pra melhorar a nossa vida, pra tornar ela mais fácil, a gente tem que fazer. É isso, gente. A gente se vê próximo domingo. Um beijo e paz na cabecinha.